que a palavra de Deus diz? Isaías 52:7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e que dizem a Sião: o seu Deus reina. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Como são belos dos montes os pés daqueles que carregam uma boa nova. Sabe, uma das primeiras tentações de um jovem ministro, eu vou falar e você vai pensar talvez até no nome de alguns jovens pregadores. A gente acha que o fato da gente ser cético, crítico, pragmático, isso demonstra profundidade, maturidade, seriedade. Tem pessoas que vão criticar minha teologia e vão dizer que eu sou triunfalista ou positivista. Você acredita que tudo vai ficar bem? Não, eu não acredito. Eu tenho uma firme convicção. Mas isso não é positivismo, isso é coerência. O evangelho que me alcançou fala a respeito de um Deus que enfrentou a morte, mas ao terceiro dia venceu a morte para me dar acesso à ressurreição também. Fala a respeito de um Deus que caminhou sobre as águas, que falou com o mar e o mar ouviu e obedeceu. Falou com o vento ouviu e se aquietou. Falou com Lázaro, Lázaro ressuscitou. Falou com plantas e aquela figueira nunca mais gerou frutos. Fala a respeito de um Deus que supriu necessidades, que com 5 pães e 2 peixinhos alimentou multidões. Fala a respeito de um Deus que curou enfermos, paralíticos passaram a andar a partir de um toque. A sombra de Pedro, que antes era só um pescador de peixes, agora curava à medida que ele caminhava pelas ruas da cidade. Não dá para ler os evangelhos e esperar de Deus algo diferente de quem Ele é, porque a palavra de Deus também diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não há variação no seu humor, não há variação na sua personalidade, não há variação na sua conduta, não há variação nas realidades do reino de Deus. Não é um reino que muda de geração em geração, é um reino que se estabelece de geração em geração. Então não dá para ser pessimista carregando a própria vida de Deus dentro de si. Alguém está comigo? Diga amém. Não, Deus não nos chamou para sermos profetas do caos. E se tudo que você vê em relação à igreja é mal, é muito provável que o problema não seja a igreja que você vê, mas seja os seus olhos. Porque a Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, em quão profundas trevas estão. A gente fala de dízimos e ofertas, os meus olhos já veem maldade. A gente fala de cura, se alguém foi curado, os meus olhos têm desconfiança. O problema não é da cura, não é da liberalidade em ofertar. Talvez seja a perspectiva com que eu vejo as coisas. Agora guarda isso aqui. A direção do meu olhar define a direção dos meus passos. Eu já tive loja em shopping, e uma das coisas que eu aprendi nos shoppings é que quando eles constroem os corredores, os banheiros, por exemplo, e pontos de acesso, são sempre no final de alguns corredores. Não é à toa, é para te obrigar a passar por muitas vitrines e lojas até chegar onde você precisa. Porque quando você é exposto a algo, você costuma entrar. Por isso que as vitrines, elas são um lugar de destaque no comércio. A direção do seu olhar define a direção dos seus passos. Davi estava no palácio, primavera, tempo em que os reis iam para a guerra. A Bíblia diz que ele olha então da sua sacada, vê uma mulher e cobiça, a tal ponto que ele envia o marido dela para a linha de frente da guerra para que morresse, e ele então pudesse tomar para si uma mulher que não era dele. Irmão, os passos que Davi deu foram precedidos pelo olhar que Davi teve. Davi foi para um lugar que ele viu primeiro. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela falava: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, certamente eu serei sarada. Se eu apenas tocar, ela viu algo, ela viu o momento do toque, ela viu o dispensar da virtude de Jesus, ela viu o milagre dela acontecendo, e ela se moveu a partir do que viu. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa manhã? Então a direção do meu olhar define a direção dos meus passos, e a direção dos meus passos define o meu destino. Irmão, poucas pessoas escolheram o inferno como destino. As pessoas, com exceção de poucos, não acordam um dia e falam: eu quero ir para o inferno.
Mas quando a gente decide o que a gente olha, a gente decide para onde a gente caminha, independente dos caminhos que a gente escolhe. É para esse lugar que a gente está indo. Tem caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas são caminhos de morte, não de vida. Tem portas que parecem portas de milagres, mas não foi o Deus de milagres quem abriu. Tem promessas que Deus nos fez, e às vezes algumas propostas do inferno surgem parecidas com as promessas, e a gente confunde porque não sabe quando é Deus falando e quando não é. Você está comigo? Então guarda isso aqui. Sempre vai ser sobre como os meus olhos estão, como eu vejo as coisas. Você vai ver pessoas com esperança no meio do caos. Você vai ver pessoas abatidas vivendo algo que todo mundo queria viver. Irmão, durante o Covid, bilionários se suicidaram porque se tornaram milionários. Um cara que só vê dinheiro quando muito dinheiro acaba, por mais que ele ainda tenha muito, ele só consegue ver o muito que ele perdeu. Tem gente, irmão, que está lá no meio de um abrigo, com mais expectativa em relação a reconstruir e recomeçar do que muitos de nós, porque algum desejo que a gente tinha não aconteceu. Mas a palavra de Deus fala que aqueles que carregam a esperança, eles são diferentes. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Irmão, olha para mim. Você não pode, você não tem esse direito de ser desanimado, cético todo o tempo, se você carrega uma palavra de vida dentro de você. Você não tem esse direito. Pastor, eu posso me abater? Pode. Você não pode permanecer abatido. Pastor, eu posso desanimar? Pode. Você não pode permanecer desanimado. Pastor, eu posso me enfraquecer? Pode. Você não pode permanecer no lugar da fraqueza, porque é nesse lugar que a força de Deus se revela. Diga ao fraco: eu sou forte. Pastor, eu posso sucumbir no vale? Pode. Você só não vai morrer no vale. Pastor, eu posso pensar em desistir? Pode. Você só não vai desistir. Irmão, você até pode passar por momentos de desânimo. Todos nós passamos. Mas você precisa levantar os seus olhos aos montes e se lembrar de onde veio o teu socorro, porque se os nossos olhos estiverem nos vales, a gente esquece que estamos a alguns passos do nosso milagre. O salmista diz: eleva os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Você não pode elevar os seus olhos aos seus gigantes, não é de lá que vem o teu socorro. Você não pode ficar colocando o seu olhar só no diagnóstico, não é do diagnóstico que vem o seu socorro. Max Lucado fala, eu já falei sobre isso milhares de vezes, eu acho até que ele podia me ceder essa frase. Max Lucado diz: olhe para os seus gigantes e você tropeçará. Olhe para o seu Deus e os seus gigantes tropeçarão. Você está comigo? Glória a Deus. Vamos, igreja, a gente pode mais, tem mais de Deus para essa manhã. Então, fechando esse parêntese, Deus não te chamou para ser um teólogo chato de YouTube. Deus não te chamou para ser um crítico da igreja. Deus não te chamou para ficar falando daquilo que estão fazendo e você acha que está errado. Deus te chamou para carregar uma boa notícia. Me chamaram para participar de 2 podcasts de teólogos do YouTube. Eu falei: eu não vou perder meu tempo com alguém que não fala de Jesus para ninguém. Eles não ganham ninguém para Jesus, eles não manifestam nenhum milagre, eles não operam sinais e maravilhas, eles só criticam a pregação dos outros, eles são céticos, eles são cítricos. Irmão, Deus não te chamou para esse lugar de ceticismo. Deus te chamou para carregar esperança. As pessoas têm que sair melhor depois de uma conversa com você. As pessoas têm que sair com os olhos brilhando depois de uma palavra de sabedoria que você vai dar. Precisamos nos mover em esperança. Precisamos retomar a nossa identidade. Somos aqueles que não se curvam mesmo em meio a desafios. Somos aqueles que triunfam mesmo em meio a desertos. Somos a igreja de Jesus. Somos uma expressão do reino de Deus. E aonde o reino de Deus está, existe paz, justiça e alegria. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. Como são belos dos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz e que trazem boas notícias. Deus chamou para dar boas notícias, irmão. Vou falar de novo, alguém vai pegar isso daqui. Eu profetizo em nome de Jesus que nos próximos dias você vai ter boas notícias para compartilhar com a tua casa. Eu profetizo em nome de Jesus que nos próximos dias você vai se encher e se renovar na esperança.
Pastor, mas as coisas ainda não mudaram. Não mudaram, o problema é das coisas. Você mudou. Você não vai esperar que o teu entorno mude, não. Você vai mudar o teu entorno. Porque eu carrego paz, andarei em paz. Porque eu carrego vida, eu verei vida de Deus fluindo a partir de mim. Porque eu carrego esperança, a esperança não nos decepciona. Porque eu carrego a palavra de Deus, a palavra de Deus é suficiente. Porque eu carrego a vida de Deus. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, Ele habita em nós. Então não há nada morto aos meus olhos que não possa, diante do nome de Jesus, ressuscitar. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Alguém recebe isso? Diga: eu creio. Vamos, igreja, diga: eu creio que o meu amanhã será melhor do que hoje. O que Deus confiou àqueles que carregam as boas novas? Primeira característica, eu preciso correr em 5 minutos. Isso dava uma série. Quantos receberam algo de Deus aqui nessa manhã? Ainda bem que eu vim, Jesus. É porque nós, pastores, estamos sofrendo algo que palestrantes não sofrem. Precisamos comprimir uma mensagem em 50 minutos para que as pessoas queiram ouvir na semana seguinte, enquanto palestrantes falam em imersões de 3 dias e a gente paga caro para participar delas. Então deixa eu comprimir ao máximo para que ninguém se ofenda com o tempo. Mas eu tenho uma palavra de vida para alguém aqui nessa manhã. Eu tenho uma palavra que vai mudar o destino de alguém aqui nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Vai mudar até o almoço de domingo hoje, irmão. Sua sogra não vai falar de problema na mesa, não. Você não vai falar de problema na mesa. Você vai falar de boas notícias. Você vai falar de boas novas. Se o seu cunhado puxar uma notícia ruim no meio da mesa, você vai falar: não, peraí, hoje não. Vamos falar de boas novas. Você viu que coisa incrível? Você viu aquela família que foi resgatada? Você viu aquilo que está acontecendo? Você viu o contrato que eu vou assinar essa semana? Você viu meu filho começou a andar? Você viu, já está jogando futebol? Deus está fazendo uma coisa nova. Aleluia. Aleluia. Vamos, igreja, se for para Jesus, será que você pode fazer barulho? Aleluia. Veja, Deus está fazendo uma coisa nova. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, mas a política, não, é porque o mercado... A igreja de Jesus está mais forte do que nunca. A igreja de Jesus está expandindo e operando milagres. Voluntários estão se doando por uma causa maior. Deus está redimindo a nação. Deus está fazendo algo novo. Deus está sacudindo as estruturas. Deus está nos despertando. Nação, desperta e resplandece, diz o Senhor. Aleluia. Você sabia que isso é contagioso, irmão? Esperança é contagioso. Esperança é contagioso. 2 coisas altamente contagiosas. Você tem que ter muito cuidado em manipular as duas: o medo e a esperança. Quando eu digo manipular, eu falo sobre, poeticamente, eu falo sobre você manejar, você tocar, carregar. A esperança é contagiosa. Se você não quer ser uma pessoa que muda os lugares positivamente por onde passa, não toque na esperança. Ela é contagiosa, altamente contagiosa. O medo também. Um homem, guarda isso aqui, que não é posicionado em Deus, se torna um homem fraco. E um homem fraco gera filhos medrosos. E uma geração medrosa não opera em sinais e maravilhas, porque antes de ver Deus livrá-los, eles já fogem dos campos de batalha. Lembra daquele provérbio oriental? Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Quantos herdeiros perderam tudo? Não que deixa eu abrir um parênteses aqui. No Brasil, na cultura latina, a gente combate, a gente não celebra herdeiros, porque a gente acredita que eles não fizeram por merecer ter o que tem. Mas existe um mérito no herdeiro que conseguiu manter e até aumentar o que recebeu. Então, o Evangelho fala a respeito de herança. Não é meritocracia, é herança. Tudo que eu tenho, tudo que eu carrego, tudo que eu lidero, tudo que Deus me confiou, não é sobre o meu suor ou sobre os feitos do André. Fala sobre uma herança justa que Deus me deu. Todos somos herdeiros de Deus. Você está comigo? Diga amém. Fecha parênteses, eu estou falando aqui de um mau herdeiro. Quando a gente vê alguém que herdou algo e perdeu tudo que herdou,
é porque foi poupado dos processos e não se tornou um homem forte. Então recebeu muitas coisas, mas por não ter estrutura para administrar o que recebeu, perdeu o que recebeu. E é muito provável que a geração seguinte, vendo os desafios e traumas que o seu pai fraco gerou, vai decidir se tornar um homem forte. Eu não vou viver o que o meu pai viveu, meus filhos não vão viver o que eu vivi. E aí ele se torna forte e gera estrutura. E se nós pouparmos de novo os nossos filhos dos processos, geraremos uma nova geração fraca. É cíclico. Você está comigo? Diga amém. Então, irmão, guarda isso aqui. É contagioso, esperança é contagioso. Medo também. Um pai fraco gera uma geração fraca. Um pai forte gera uma geração forte. Um pai que vive angustiado, com medo, pode fazer com que seus filhos também vivam ansiosos e angustiados e com medo. Mas um pai que se move em esperança é contagioso. Seus filhos vão ter expectativas. Se alguém disser para ele que ele pode ser astronauta, ele vai começar a sonhar com a lua. Se alguém disser para ele que ele tem um chamado para as nações, ele vai querer botar um mapa mundi no quarto dele. Por quê? Porque a esperança está se movendo numa nova geração. Nós não veremos os nossos filhos diminuírem a expectativa para caberem dentro do que eles conseguem, não. Eles vão aumentar a porção de fé para viver aquilo que sozinho eles não viveriam. Alguém está comigo? Você não vai diminuir a sua expectativa, você vai aumentar o seu nível de fé. Você não vai crer em coisas menores para conseguir ver elas se cumprindo, não. Você vai aumentar o seu nível de fé para ver coisas impossíveis acontecendo naturalmente. Alguém comigo aqui? Diga amém. Aleluia. Esperança é contagioso. Deixa eu compartilhar algo aqui, que eu nem ia falar sobre isso, mas eu sinto no meu espírito que está nascendo um movimento de esperança na nossa igreja. E eu quero ser muito vulnerável e dizer que está me afetando de formas que há bastante tempo não me afetavam. E aí ontem eu estou saindo do hospital, estava eu, o Alê, que é um dos nossos pastores, e estava o Ari. A gente para no sinal, tinha um cara, 30 e poucos anos, com uma criança na canguta pedindo dinheiro, mas já era 1 da manhã e o menino era muito parecido com o Benício. E aí eu olhei e falei, caramba, ali, essa hora, essa criança no colo com o pai. Aí abre o sinal, aqui você chama de farol, né? A gente segue. E aquilo me gerou um incômodo. Eu falei, Ali, eu preciso voltar, vamos voltar. A gente voltou. Paramos o carro, chamei o rapaz, falei, me fala a sua história. Me chamo fulano, tenho 4 filhos. Meus filhos estão dormindo naquela barraca ali na esquina. Eu só preciso de uma oportunidade. Falei, você tem problema com drogas? Já tive. Quanto tempo você está limpo? 16 anos. Você já foi fichado na polícia? Já. Qual foi o delito? Tal delito. Onde você cumpriu pena? Tal lugar. Quando foi? 2018. Você quer uma segunda chance? Ele falou, quero. Eu falei, o que você faria se tivesse uma segunda chance? Ele falou, eu me agarraria com todas as minhas forças. Eu falei, então eu vou te dar uma segunda chance. A gente vai te contratar, você vai trabalhar na igreja, seus filhos vão sair da rua, a gente vai alugar uma casa para vocês. A gente tem que fazer algo, irmão. Precisamos fazer algo. Agora, o que me moveu em relação a isso? Foi ver os voluntários que estão indo para lá. Não é porque eu sou bom, não. É porque a esperança está contagiando. É ver gente que está aqui sem dormir, empacotando remédios, que está aqui sem dormir, servindo. Não é porque o seu pastor é bom, porque o bom que existe em você, a bondade que existe em você não é sua, é Deus quem coloca. A fé que você carrega não é sua, foi Deus quem deu. A provisão que você tem não é sua, foi Deus quem te confiou. Então nem nisso a gente pode nós não podemos nos vangloriar. A glória não é nossa. Você está comigo? Diga amém. Mas eu estou falando isso para edificar a tua fé e para você entender que quando a gente se posiciona, isso é contagioso. Falei, cara, tem amigos meus, empresários, que estão sem dormir no meio da água para ajudar pessoas a mudarem de casa. Tem uma família com um cara que parece o Benício. Aí eu chamei, falei, cadê seus filhos? Aí chamou a filha tem idade da Cécia. Eu falei, meu Deus, podia ser o Benício dormindo aqui, podia ser a Cécia dormindo aqui. Vai dar para mudar a história de todo mundo? Só a gente? Não. Mas se a gente fizer o que a gente consegue fazer, isso vai contagiar outras pessoas a fazerem o que elas podem fazer. E isso pode gerar um movimento de esperança. Você está comigo? Pastor, isso não é novo, muitas igrejas fazem. Irmão, não é sobre pioneirismo, não é sobre tomar para si, é sobre fazermos o que podemos fazer enquanto conseguimos fazer. Porque pecado, segundo a Bíblia, se eu não me engano em Tiago, não é sobre o mal só que eu faço, mas é sobre o bem que, podendo fazer, escolho não fazer.
Fala comigo, levante suas mãos, diga: esperança é contagioso. Eu sinto que o que começou agora no Rio Grande do Sul pode gerar em nós uma onda de consciência, porque existe similaridade. Entenda com muito zelo o que eu vou falar, e se isso for tirado do contexto pode ficar muito confuso para quem ouvir. O fato da gente ver alguém que tinha uma casa e da noite para o dia perdeu, para muitos de nós gera uma facilidade de assimilação, de reciprocidade. Por quê? Porque quando você via um morador de rua que não tinha, você entende que talvez ele nunca teve. Mas quando você vê alguém que tinha e perdeu, você se coloca no lugar dessa pessoa. Alguns foram despertados só por ajudar pessoas em condições de rua, por exemplo. Alguns só foram despertados agora porque viram alguém similar. Não importa o que te despertou, não importa de que forma você foi despertado, o que importa é que estamos despertando. Então, se você quer ajudar moradores de rua, pessoas com problemas com vícios, se você quer ajudar pessoas em condições de vulnerabilidade, se você quer ajudar crianças que foram vítimas de abuso, se você quer ajudar crianças ou movimentos de orfandade, irmão, não importa qual é o modelo, o projeto, aonde, o que importa é que precisamos nos mover como resposta de oração para uma geração, porque a Bíblia diz que são belos dos montes os pés daqueles que carregam boas notícias. Qual é a boa notícia para um pai de família que dorme na rua? É saber que ele vai poder dormir debaixo de um teto. Qual é a boa notícia para alguém que passa fome? É saber que ele não vai passar fome no dia seguinte. Agora, qual é a boa notícia para toda a criação? É a mensagem do Evangelho. Essa é a boa nova. Estávamos cativos, fomos libertos. Éramos escravos, fomos feitos filhos. Estávamos perdidos, fomos encontrados. A vida encontrou a morte para que pudéssemos viver. O único Filho de Deus foi feito cativo para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Essa é a boa notícia. Você está comigo ainda? Diga amém. E eu preciso finalizar, eu vou falar sobre 3 características, e a banda pode subir, para parecer que a gente está acabando, sobre 3 características daqueles que carregam esperança. Alguém recebeu algo de Deus nessa manhã, de verdade? Primeira característica de quem carrega esperança: você se torna um ministro da reconciliação. Olha para mim. Você se torna um ministro da reconciliação. Romanos 5,10 diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Mas não apenas isso, também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora o ministério da reconciliação. E a Bíblia diz: então todas as vezes que vocês disserem reconciliem-se com Deus, é como se o próprio Deus falasse através de vós. Irmão, olha para mim e guarda isso aqui em nome de Jesus. O que a Bíblia está dizendo é que no dia que você foi reconciliado com Deus, você recebeu também um ministério. Que ministério é esse, pastor? O ministério da reconciliação. Você era escravo, foi feito filho, agora você vai resgatar escravos. Você era cativo e foi liberto, agora você vai libertar cativos. Você estava enfermo, foi curado, agora você vai curar enfermos. Você estava perdido, foi transformado, agora você vai transformar os perdidos. Alguém comigo aqui? Primeira coisa que acontece com quem carrega esperança: você se torna um ministro da reconciliação. Você está comigo? Diga amém. Segunda característica de quem carrega esperança: você se torna um pacificador. Fala com quem está do seu lado. Precisamos ser pacificadores. Bom, eu conheço um pastor que não fala com pastor. Eu já tive pastores que se tornaram um desafeto no ministério. Eu conheço amigos que não falam com outros amigos de ministério, mesmo sendo líderes espirituais. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão, aí fala sobre várias características dos homens carnais nos últimos dias: avarentos, uma série de coisas, egoístas. Mas uma das características que sempre gera temor no meu coração, a Bíblia diz que serão irreconciliáveis. O que é alguém irreconciliável? É alguém que não reconcilia com ninguém.
O orgulho não permite que ele se reconcilie com ninguém. Agora a Bíblia fala que os homens que carregam o coração do tipo de Deus são pacificadores. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Isso pode mudar a história da tua família, talvez de alguma relação familiar. Se você quer carregar esperança, você precisa ser um pacificador. Você não vai gerar contenda, você não vai colocar pilha na briga de ninguém. Você vai trazer uma palavra de vida, você vai cessar brigas. A palavra dura incita a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. Você vai ter uma palavra certa na hora certa. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Você vai ser um agente de paz. Você vai entrar em lugares que pessoas não se falam, vão passar a falar porque você chegou. Você vai entrar em lugares de crise, as crises vão cessar porque você chegou. Você vai entrar em empresas, talvez o ambiente é tóxico, o ambiente vai se tornar saudável porque você chegou. Você vai se aproximar de pessoas que não conseguem perdoar os pais, não tem uma boa relação com o pai, com a mãe. Vai ser restaurada essa relação. Por quê? Porque você chegou. Eu declaro em nome de Jesus uma igreja se levantando como pacificadores, agentes de paz. Os lugares onde você pisa serão transformados porque você pisou. Os lugares onde você entra serão transformados porque você entrou. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Diga amém. Mateus 5,9 diz: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.